Paz, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí participando dessa lição. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel em teologia e curso médio em teologia. E hoje estamos aqui com a lição número 4 da editora CPAD, Batalha Espiritual. E você, se não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, assim você receberá notificações acerca quando é lançada a próxima lição, ok? Lição número 4 hoje, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Lucas 10, versículo 17 é o nosso texto, onde diz: E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Esse é um texto que, após Jesus ter enviado os 70, eles voltam com muita alegria, porque o nome de Jesus tem autoridade. A autoridade que foi delegado a eles, Jesus deu autoridade e eles usaram essa autoridade. Em nome de Jesus, reivindicaram que os demônios obedecessem e os demônios obedeceram. Verdade aplicada, diz o relato do endemoniado gadareno, mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Isso é importante, nesta lição nós vamos ver isso, como Deus, o Cristo, é soberano. Nosso texto está em Marcos 5, versículo 2 ao 13, por favor, você leia aí em casa, e eu vou já para os objetivos da nossa lição: destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica, depois conceituar a legião demoníaca, expor o poder de Jesus sobre os demônios e analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. A introdução disse: o relato do endemoniado gadareno é um prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos, e uma prova viva de que podemos confiar em Jesus, ok? Vamos aqui: a possessão maligna, a harmonização nas narrativas, a opressão, um quadro estarrecedor. Vamos lá, a harmonização nas narrativas. Aqui nós temos uma curiosidade, tá? Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Marcos e Lucas registram apenas um. O pensamento precipitado, pode fazer pensar alguém que tenha erros aí, divergências. Mas não, ok? As aparentes divergências nada mais é porque cada evangelista tem um público-alvo diferente, tá? Eu gostaria que você pegasse bem isto. Mateus se dirige aos judeus, tá? E por isso precisa colocar alguns detalhes a mais de cada fato acontecido. Nós sabemos que Mateus, para convencer aos judeus, tá? Ele se preocupa em colocar detalhes das narrativas, tá? Dos milagres e do ministério de Jesus, tá? Para mostrar justamente que Jesus é o Messias. Já Marcos e Lucas, eles se dirigem a um público não judeu, tá? Marcos aos romanos e Lucas aos gregos. Então os romanos ou os gregos não têm o preconceito igual aos judeus têm em relação a Jesus. Assim, eles usam registros, tá? Objetivos, tá? Que é necessário somente isso para mostrar para os leitores de Marcos e Lucas que Jesus é o Cristo. Amém? Então não há divergência. A opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males. Então a Bíblia nos fala que estes demônios, tá? Esses anjos malignos, são causadores de males. Na opressão, tá? Quando eles oprimem as pessoas, eles podem dar às suas vítimas poder para adivinhar
e até ter um conhecimento sobrenatural, como em Atos 16 nos mostra. A Bíblia diz que uma jovem, né, adivinhou que Paulo e Barnabé eram apóstolos do Deus vivo. Veja, ela está falando até algo verdadeiro, tá? Mas aquilo era uma opressão, o espírito da adivinhação que Paulo, né, expulsa, né, e aquela jovem é liberta dessa opressão. Já na possessão, os demônios podem lhes dar força sobre-humana, dominar suas faculdades mentais, levando-as à demência e às vezes provocando, né, doenças como mudez, surdez, né, e outras doenças, ok? Não estamos dizendo que toda mudez é diabo ou demônio, por favor, tá? Estamos dizendo que pode ser provocado. Então, a possessão maligna, né? A possessão maligna, tá? Quando uma pessoa é possuída, tá? Ela não sabe o que ela está falando, como está agindo, tá? Isso é possessão. Quando a pessoa está fora de si, quando a pessoa está consciente, mas está sendo usada pelo maligno, tá? É uma opressão, tá? É diferente, ok? Não podemos confundir esses dois fatores. Um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo, e se feria a si mesmo. Esta situação revela a natureza destruidora de Satanás. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, sempre que o maligno trabalha, tá, e possui as pessoas, né, quem já viu isso sabe, tá? Sempre os demônios procuram ferir aquela pessoa que está possessa, né? Nós já vivemos no campo missionário e vimos muitas pessoas, né, que tiveram esse problema de possessão, e como o Senhor, né, os libertou. Mas o maligno sempre queria, tá, que essas pessoas, né, queria ferir aquelas pessoas, ora se jogando no chão, ora se batendo a si mesmo, ora se mordendo, né? E vimos assim cenas, né? E a Bíblia registra essas cenas, tá, mostrando a natureza destruidora de Satanás. A legião demoníaca, vamos entender o que é uma legião: expulsar o demônio e não dialogar, e a presença de Jesus. A legião demoníaca, o que é uma legião, né? Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava, ao qual ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Veja, dentro do contexto de Jesus, uma legião romana, ele tem 6.000 soldados. Então aquele demônio se identifica como sendo muitos, demonstra que são muitos, e que trabalham também de uma forma organizada e metódica, né? A legião romana era extremamente, tá, disciplinada, organizada, metódica, né? E esses demônios demonstram, né, que estão lá, né, e estão tentando, né, enfrentar Jesus, né? Mas eu acho interessante aqui, né, que apesar deles colocarem-se como uma legião, ou seja, uma grande multidão de demônios, né, não intimidam o mestre, tá? O maligno sempre usará palavras intimidadoras. Expulsar e não dialogar. Em Mateus 10:8 recebemos uma comissão: expulsai os demônios. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não o dialogar. Ou pior, os demônios não podem doutrinar a igreja, né? Muitas das vezes as pessoas querem criar um espetáculo, tá? E quando uma pessoa está possuída, ficam perguntando, né, a essa pessoa possuída, ou seja, aos demônios, né, se tal questão é pecado ou não é pecado, se a igreja pode determinada coisa ou não pode praticar tal coisa. E os demônios vêm falando, né, que aquilo é pecado, aquilo é meu, né, quem pratica aquilo é meu. Olha, nós não podemos, tá? Isso não é bíblico, não podemos estar dando oportunidade para os demônios doutrinar a igreja. Nós temos a Bíblia, ela é a nossa
regra, tá? O nosso princípio de doutrina, tá? Nós temos uma ordem: expulsar e não estar dialogando. O diálogo que Jesus teve só foi para o demônio confessar publicamente que ele era o responsável pela miséria do gadareno. Então Jesus não está dialogando só por dialogar, tá? E aliás, este é o único caso, tá, que Jesus ele dialoga, tá? E justamente com esse objetivo, mostrar que os demônios que oprimem as pessoas. A presença de Jesus. O texto de Mateus 8:29 diz: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E em Marcos, o texto paralelo, tá? Ele deixa mais claro. E disse, né, os demônios: que tenho eu contigo, Jesus? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Agora, o que é esse tormento? O evangelista Marcos escreve: porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Veja que quando os demônios dizem: viestes aqui atormentar-nos, né? Evangelista Marcos, o evangelista, ele faz uma explicação. O que está atormentando a este demônio? O fato de esse demônio ter que sair daquele corpo, daquela pessoa, porque Jesus lhe dizia: sai deste homem. Então ele se sente atormentado, ele não queria desocupar a vida deste homem, tá? Então, quando Jesus chega, a presença de Jesus manifesta, expulsa a presença dos demônios, assim como a luz expulsa as trevas, né? Isso é muito bom, tá? Quando Jesus, veja que eu disse, a presença de Jesus manifesta, tá? Por que eu coloquei assim? Porque Jesus, como Deus, sempre está presente. Jesus está presente em todos os lugares, ele é onipresente, ok? Só que se nós não o invocarmos, não o chamarmos, tá, para ele se manifestar com poder, ele não se manifesta, tá? A palavra de Deus nos diz que com o coração cremos e com a boca confessamos, tá? Confessar é chamar a manifestação, ok? Então, quando Jesus se manifesta, tá, os demônios fogem. O poder de Jesus. Vamos ver sobre os demônios que sabem quem é Jesus, a soberania de Jesus é a libertação do oprimido, ok? Vamos lá, o poder de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. É interessante que os demônios conhecem a procedência de Jesus, têm medo de Jesus e estremecem diante dele. É uma coisa importante nós sabermos isto, tá? Jesus, né, ele é temido pelos demônios. E o apóstolo João, na sua epístola, disse: tal qual ele é, nós também somos aqui neste mundo. Isso é importante, que eu quero que você perceba, tá? Nós e Jesus somos um. Você tem que ter plena consciência que Jesus está em você. E os demônios sabem quem é Jesus. O evangelista João, ele disse: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo tem realizado muitas obras de opressão e de possessão, mas Jesus veio para desfazê-las. O Jesus que está na tua vida, tá? Esse Jesus que habita em você, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora, o que é desfazer as obras do diabo? O próprio texto em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, nos diz, Jesus lendo, tá, o texto bíblico do profeta Isaías, Jesus disse: pois que me ungiu, tá, o Espírito Santo, né? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me curar os quebrantados de coração, a
pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que o inimigo, quando enganou Eva e Adão lá no jardim, ele trouxe uma série de misérias. As obras do diabo são uma série de misérias. E aí Jesus vem nos dizendo o que ele veio fazer. Ele veio evangelizar os pobres. Evangelizar é ter boas notícias. Ele vem trazendo boas notícias àqueles que se sentem necessitados, aqueles que dizem, eu preciso, então o Senhor tem uma boa nova para eles. Deus está pronto a restaurar na vida das pessoas aquilo que o inimigo fez, a obra maligna, na vida deles. Curar os quebrantados, quantas pessoas estão com o coração quebrantado, triste, Jesus veio para restaurar. E aqueles que estão então em opressão, Jesus diz que ele veio para anunciar, pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Jesus curou muitos cegos no seu ministério. E mais, a pôr em liberdade os oprimidos, de todo tipo de opressão que seja. A Bíblia diz que Jesus ele se manifestou para desfazer estas obras do diabo. O apóstolo Lucas, que escreve Atos no capítulo 10, ele nos diz assim no versículo 38, eu vou ler, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, então Jesus se manifestou para justamente curar, fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Jesus está presente, pronto a fazer isto. A soberania de Jesus, os demônios não são nada diante de Jesus, do Senhor Jesus, não há medição de forças. Por favor, eu quero que você pegue bem isto. Tem pessoas que acham que Satanás e seus demônios estão medindo forças com Jesus. Não, Senhor. Jesus, ele é Deus, é Criador. Satanás é uma mera criatura. Além de criatura, é derrotado, porque a Bíblia diz que Jesus se manifestou para aniquilar é reduzir a nada, aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, os demônios não são nada diante de Jesus, estão aniquilados, estão reduzidos a nada. Os demônios não podem fazer além do que o Senhor permite. Isso fica bem claro em Jó, quando a Bíblia diz que Satanás chega diante de Deus acusando Jó, dizendo que Jó estava servindo ele por interesse, e Deus disse, olha, vai lá, então tira todos os bens. Veja que Satanás vai e só faz isso, não toca nele. Depois da segunda vez, o Senhor disse, vai, então toca na pele, mas não na alma, ou seja, não tira a vida. E Satanás só faz isso, não pode fazer além daquilo que o Senhor permite. Ou seja, quem é o soberano é Deus. E ainda diz o texto de 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo: ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que
o possam suportar. Olha só, meu irmão, minha irmã, olha, se Deus permitiu uma prova daquele tamanho para Jó, é porque Deus sabia, confiava que Jó poderia passar por aquele tamanho de circunstância. Se você está passando por um determinado problema, independente do problema que esteja você passando, Deus sabe que você pode suportar esta prova. Por isso que Ele permitiu. E mais uma coisa, Ele já providenciou o escape. Veja que o texto diz: Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus nunca permitirá uma prova, que a pessoa diga: não deu para aguentar. Você pode, sim Senhor, você pode, tranquilo, você vai conseguir, segura, creia que Deus já tem um escape preparado para você. A libertação do oprimido. Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas sendo libertas pelo poder de Jesus. Ele nos delegou esta tarefa. A autoridade está na pessoa que nos investiu de autoridade. Eu quero que você entenda agora bem esta questão, expulsar demônios. Algumas pessoas compreendem de forma errada esta questão. Mas como é que eu vou expulsar demônio? Quem sou eu? Meu irmão, minha irmã, para você expulsar demônios, não depende de você, Agora você tem que compreender que existe autoridade delegada para você. Não é a tua própria capacidade, não é as tuas próprias forças, não é a tua própria autoridade, a tua inteligência que expulsa demônios. É a autoridade que foi dada para você. Veja, eu coloquei aí um guarda, um policial, um guarda de trânsito. Veja, um carro pode estar vindo a 100 por hora. Se o guarda mandar parar, esse carro vai parar. Olha, talvez o guarda seja fraquinho, talvez o guarda ele não consegue segurar um cavalo, mas o carro que vem a 100, 120 por hora vai parar. A pessoa tem que obedecer. Por quê? Porque não é a força do guarda que vai segurar, mas a autoridade que está investida nessa pessoa. Então entenda bem, a libertação das pessoas não depende de você, não depende da tua própria justiça, não depende dos teus próprios esforços, depende da autoridade que está delegada para a tua vida. Vamos explicar melhor já. Vamos lá, os porqueiros. O local do acontecimento sobre a manada de porcos é o estranho pedido do povo. O local do acontecimento entre Gadareno ou Gerasenos não existe erro de informação. Às vezes no texto você vai ver que foi o Gadareno ou o Geraseno ou até Gergeseno. Veja, esses termos, quase se tornam sinônimos, não são sinônimos, mas quase. Por quê? Porque ambos os territórios fazem parte da região de Decápolis. Então, é uma região composta de 10 cidades. Isso que é Deca, no grego Deca, 10. Então, naquela região das 10 cidades está tanto Gadara, ou a cidade de Gadara, como a cidade dos Gerasenos, ok? Então é a região. Então às vezes os autores bíblicos simplesmente estão se referindo à área e não especificamente a um local determinado, ok? Mas sim a região. Sobre a manada de porcos, a população de Decápolis era mista e composta por judeus e gentios. Nós sabemos disso porque judeu não criava porco, então aqueles que estão criando porcos certamente são gentios, ok? Agora, o prejuízo foi grande, Veja, Jesus chegou e expulsou aqueles demônios, e aqueles demônios pediram
né, para entrar nos porcos, e Jesus permitiu, e a manada diz que era de 2.000 porcos que se precipitaram por um desempenhadeiro, afogando-se no lago. Imagina uma pessoa que está criando porcos, tá, para seus negócios, para sua família, estava criando porcos para o comércio dele, e de uma vez ele perde 2.000 porcos. Qual será a reação dessa pessoa? O estranho pedido do povo. Jesus é convidado a se retirar da terra dos gadarenos, ou da terra do gadareno, tá? Por causa do prejuízo dos porqueiros. Bom, vamos entender o coração desses gadarenos, tá? Vamos entender o coração dessas pessoas. Veja, será que eles estavam dizendo que os porcos valiam mais que a vida humana? Será que eles eram avarentos ou estavam enfrentando um choque emocional? Jesus os condenou ou censurou por essa atitude? Eu gostaria que você pensasse isso. Então, nós não podemos simplesmente julgar eles. Coloca você no lugar deles. Coloque-se no lugar deles. Se você perdesse de repente 2.000 porcos, tá? Algo que te dá um choque emocional muito forte. Aí você pensa, né? Junto à comunidade pensa. Imagina agora esse Jesus chega na nossa cidade e vai começar a expulsar todos os demônios e nós vamos perder todos os nossos porcos. E eles dizem então, por favor, Jesus, sai da nossa cidade. Veja, Jesus não condenou, não censurou eles. Simplesmente foi entrando no barco a retirar-se. Eu acho muito lindo isto, porque Jesus está compreendendo. Jesus compreende o coração, a emoção destes gadarenos. O mais estranho, tá, que eu achei, tá, é a estranha atitude de Jesus. Veja que o texto diz: e entrando ele, ou seja, Jesus, no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Agora, isso sim eu achei estranho demais, né? Porque Jesus libertou aquela pessoa, Jesus entra no barco e aquela pessoa liberta, tá? Ele está rogando Jesus: olha só, por favor, Jesus, deixa eu entrar no barco, deixa eu andar contigo, deixa eu te seguir, deixa eu ser teu discípulo. E ele está rogando. E o texto diz: porém, não lhe permitiu. Agora, por que Jesus não lhe permitiu? Por que Jesus impede que uma pessoa que está rogando para seguir ele não deixa? O texto a seguir nos explica. Jesus disse-lhe, vai e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como operou maravilhas da tua vida. Tá? Eu completei Marcos 5, 18, 19, nos diz isso. Olha só o que Jesus está dizendo: estas pessoas da cidade estão me expulsando da cidade porque eles tiveram um choque emocional. Eles não vão me receber, mas vão receber você. Eles não vão me ouvir, mas vão ouvir você, porque você foi liberto, foi transformado e Deus operou grandes maravilhas na tua vida. Ou seja, Jesus está dizendo, tá? Você vai ser aqui agora meu evangelista, meu embaixador. Eles não vão me ouvir, mas vão ouvir você. E este gadareno, ele fez um trabalho excelente, porque a Bíblia diz que em Marcos 7, 31, Jesus volta para a região de Gadara e as pessoas trazem um surdo e gago e este é curado. Ou seja, esta pessoa foi evangelizada. E Marcos capítulo 8, mais adiante, diz que na região de Gadara,
uma grande multidão está ao lado de Jesus. Olha que coisa linda, tá? Olha a estratégia de Jesus. Jesus não força a entrada na cidade. Quando o povo lhe expulsa, ele sai, mas ele deixa o gadareno para fazer o trabalho de testemunho, tá? E evangelização. Aquele gadareno testemunha: olha, eu era aquele homem, todo mundo me conhecia, eu vivia no sepulcro, eu andava atormentado, hoje eu estou livre e agora estou testemunhando. E isso trouxe, isso fez que as multidões desejassem Jesus. Em Mateus 14, 34 ao 36, diz que quando Jesus chegou na região, trouxeram-lhe todos os enfermos. Coisa linda, né? Jesus trabalhou de uma forma estratégica. Então nós também vamos aprender com isso, tá? Vamos aprender a trabalhar estrategicamente. Concluindo, a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contida pelo poder de Jesus. Agora, entenda que ao aceitar Jesus, nos tornamos filhos de Deus, um com Jesus. E em Marcos 16, 17 diz: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Veja que está dizendo simplesmente: estes sinais se acompanharão aos que crerem. Se você aceitou Jesus, creu nele, você já tem a autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios. Creia nisso, meu amado, minha irmã, meu irmão, e haja, tá? Você pode agir tranquilo, não depende de cargo, tá? Não está dizendo aqui, e aos apóstolos, ou aos bispos, ou aos pastores, ou aos presbíteros, ou aos obreiros, eles têm poder. Não. Quem tem poder? Os que creem. Todo crente, em nome de Jesus, entra, tá? De cabeça erguida nessa batalha. Bom, destacamos a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica, conceituamos a legião demoníaca, expomos o poder de Jesus sobre os demônios e analisamos o comportamento dos porqueiros e do povo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e você que não está inscrito, inscreva-se em nosso canal. Aí está, tá? E tem um sininho, você pode ligar ele para você receber notificação. E aproveitando, tem muitos irmãos me perguntando como pode baixar, esses slides, para o seu computador, tá? É simples, debaixo do vídeo, tá? Debaixo desse vídeo tem uns links, tá? Que eu coloquei, onde é só você clicar e vai se abrir uma página como você baixar, tá? Este PowerPoint que você está assistindo, ok? E também, se você quiser acessar direto pelo Facebook, tá? Porque algumas pessoas dizem: pastor, eu queria acessar mais rápido, de uma forma mais rápida. Você pode ir pelo Facebook, tá? Também tem aí, tá? Meu canal do Facebook, tá? Embaixo é só clicar, manda o pedido de amizade, eu vou aceitar você, tá? Vai ser uma honra para mim ter você como meu amigo, minha amiga, tá? E você pode assistir também pelo Facebook este nosso trabalho. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, uma boa escola bíblica dominical para você.